simbólica ou lógica matemática. Nós temos aqui o exemplo. Ela falou a respeito dela com ela. Você percebe que cada vez que a gente usa a expressão ela, o pronome ela, está se relacionando a um tipo de pessoa diferente, né? Mas a gente está usando a mesma expressão, o mesmo pronome. A lógica proposicional, ela visa a substituição desse termo por um símbolo ou código. Então, na lógica proposicional, nós temos, por exemplo, numa conjunção, a gente tem os símbolos i, e, um ponto e o símbolo v invertido. Na disjunção, nós temos o símbolo v ou w. O v significa ou, aí, né? Quando ambas as partes compõem a resposta da proposição. E quando é o w, só uma das duas é que seria aceita. Quando a lógica proposicional ela implica em algo, numa frase como, por exemplo, se alguma coisa, então outra coisa, a gente pode usar esse ser invertido ou a seta. Quando a lógica proposicional ela é de equivalência, nós usamos o se e somente se e a seta com os dois lados. E quando a lógica proposicional ela é negação, nós usamos a expressão não ou o tio. Temos aqui exemplos para você compreender. Na substituição por termo e conectivos. A água em Marte, como ela é afirmativa, é apenas o P. Não há água em Marte. Como ela é negativa, nós temos o tio e o P. João tem febre e Antônio está bem de saúde. E aí é somando. Então, eu tenho a primeira proposição é o P e a segunda proposição é o que. À tarde leio ou saio para andar. Como a gente tem aí os dois, a gente coloca um V. A primeira frase, a primeira proposição é o P e a segunda proposição é o que. Está chovendo ou o tempo está seco. Só uma das duas é coerente. Por isso, W. A primeira proposição é o P e a segunda é o que. Se João tem febre, então deve ficar em casa. Olha aí o conectivo, né? Que é a setinha. A primeira frase é o P, a segunda frase é o que. João permanece em casa e se somente se estiver com febre. Temos aí a seta com os dois lados. Proposições simples não têm conectivos. Então, a gente tem lá em cima, na primeira proposição, a gente tem a proposição simples sem conectivo. Mais simbolizações de sentenças. Aqui a gente está usando um exemplo com a substituição pela letra que está em negrito no termo. Então, eu tenho o presidente é oriundo das camadas pobres da população. Nós temos uma proposição afirmativa, então a gente substitui ela pela letra P, que é a letra P do presidente, que é o termo aí em destaque. Na frase, não li o livro, nem assisti ao filme, nós temos as duas são negativas e temos as duas letras em destaque. Então, é não L, I, não F. Você passará a prova se e somente se estudar muito. Então, nós temos aí a afirmativa, as duas frases, nós temos os dois termos com a letra em negrito em destaque e temos o se e somente se sendo substituído pela seta com os dois lados. Ou não janto, ou tomo uma sopa. Como os dois compõem e um é negativo, nós temos o tio J de janto, ou, que é o V, e S de sopa. Se for cinema, não conseguirei terminar o trabalho
Então, eu tenho C de cinema, o se e não, que é a seta, e a expressão não conseguirei terminar o trabalho é a negativa, o tio, com o T de trabalho. Ou caso, ou fico solteiro. Os dois é um ou outro, a gente tem o W, C de caso e S de solteiro.